Eu lembro exatamente do dia em que eu apertei a minha barriga e eu senti algo muito estranho. Não era dor, mas parecia que tinha alguma coisa ali. Na época, eu nunca imaginei que aquilo acabaria me levando para uma mesa de cirurgia, onde eu precisaria fazer a retirada do meu útero. Se vocês estiverem ouvindo uma respiração ofegante do fundo, é minha cachorrinha que está deitada aqui do meu lado, tá bom? Hoje eu quero contar para vocês como tudo começou. Como eu descobri um cisto que estava crescendo dentro de mim, dentro do meu útero. Como eu cheguei até a decisão de fazer uma histerectomia? Antes de continuar, eu quero deixar claro uma coisa. Esse vídeo não é para dizer que toda mulher tem que fazer uma cirurgia de remoção de útero, que seja, se tiver um cisto. Não é isso. Cada mulher tem uma história, cada corpo é diferente, cada decisão ela precisa ser tomada junto com o médico de confiança, tá? Eu estou aqui apenas compartilhando a minha experiência, porque quando eu estava passando por esse processo, eu me lembro que eu procurei por relatos de mulheres, histórias reais, né, de mulheres que já tinham vivido aquilo. E por incrível que pareça, na época eu não encontrei quase nada de relato. Tudo começou quando eu descobri que eu tinha um cisto. Isso já na idade dos 33, 34 anos. Eu estava com o meu ciclo menstrual totalmente desregulado, o fluxo pesado, cólicas fortes, e naquele momento a minha médica decidiu então acompanhar, já que não era algo alarmante, né, na época. Essa minha médica, ela explicou que alguns cistos podem diminuir de tamanho ou até desaparecer naturalmente. Então, inicialmente, a decisão foi só observar. Depois de um tempo, eu voltei com ela e o cisto ainda estava lá. Mas, segundo ela, o plano seria o mesmo, só observar. E eu segui esse acompanhamento. Mas com o passar do tempo, ou melhor, dos anos, eu comecei a perceber algumas mudanças no meu corpo. E já vou deixar um aviso aqui para vocês. Sempre busquem por uma segunda ou até mesmo uma terceira opinião de um especialista, gente. Isso eu aprendi um pouco tarde, mas eu aprendi e estou aqui dividindo com vocês. Eu comecei a notar que a minha barriga ela estava ficando maior. A calça já não fechava na parte da cintura e aquilo me incomodava, sabe? Não era ganho de peso, era somente na parte da barriga, era como se eu estivesse grávida. Aquilo começou a chamar a minha atenção e quando eu deitava, apertava a região pélvica, eu conseguia sentir algo diferente. Eu, como que eu posso explicar para vocês? Eu sentia só quando eu deitava. Era um volume mais ou menos do tamanho de um limão. Eu lembro que aquilo começou a me deixar muito preocupada. Eu não pensei que seria o cisto, essa era a verdade. Então eu entrei em contato com a médica, eu fui ao consultório e ela solicitou um ultrassom. Mas o retorno para conversar sobre o resultado da ultrassom ia demorar em torno de 1 mês e meio por aí. E nesse período aconteceu uma mudança importante na minha vida. Nós trocamos de plano de saúde. Com o novo plano, eu decidi procurar uma nova ginecologista e começar as consultas, ou seja, recomeçar todo o processo de novo. E hoje eu vejo que aquela decisão foi muito importante, porque essa nova médica, ela foi muito cuidadosa. Ela ouviu a minha história, ela pediu novos exames, ela investigou melhor a situação. E quando descobrimos que aquele cisto tinha crescido tanto, ela agiu muito rápido. E num período de 3 meses, um pouco até menos de 3 meses, lá estava eu fazendo a cirurgia. Aquilo que antes eu sentia como algo do tamanho de um limão, já estava aproximadamente do tamanho de uma laranja. E antes que você pergunte, mas Paty, como você deixou chegar a esse estado?
Gente, o acompanhamento que eu fazia era somente quando era época de fazer o Papa Nicolau. E aqui nos Estados Unidos, o Papa Nicolau, ele é recomendado de 3 a 5 anos, dependendo da sua idade e do seu histórico ginecológico. Mas no meu caso, por causa desse cisto, a médica da época recomendou que eu fosse no consultório dela fazer o Papa Nicolau a cada 2 anos. E assim foi. Eu estava seguindo ordens médicas. Aquilo que antes eu sentia como algo do tamanho de limão, estava ocupando uma grande parte já do meu útero. E foi nesse momento que começamos uma conversa mais séria, uma conversa sobre possibilidades, sobre riscos, sobre o que fazia mais sentido para a minha saúde. Gente, existem decisões na vida que elas não são simples. Não é apenas uma questão médica. Existe também uma parte emocional. Porque quando alguém fala, talvez você precise retirar o seu útero, 1000 pensamentos passam pela sua cabeça. Medo, dúvidas, questionamento. Como será a minha vida depois disso? Será que eu quero ter outro filho ou não? Vou mudar como mulher? Minha médica conversou comigo sobre todas as opções que ela tinha, ou melhor, que tinham, né? E depois de entender o meu caso, eu senti que a melhor decisão para mim, na época, seria fazer a retirada do útero. Então, no dia 3 de dezembro de 2023, eu fiz a minha histerectomia. Muitas mulheres me perguntam, mas Paty, você retirou tudo? Eu quero explicar um pouco porque existe muita dúvida sobre isso. No meu caso, foi uma histerectomia parcial. A única parte removida foi o útero. A minha médica A minha médica, ela preservou o colo do útero, os ovários e as trompas. Ela manteve os meus ovários porque eles continuam produzindo hormônios importantes para o meu corpo, no caso, para evitar, sabe, uma menopausa cirúrgica imediata. A minha cirurgia, ela foi feita por um procedimento que se chama laparosco laparoscopia, acho que é isso, nome difícil. Ou seja, é uma técnica minimamente invasiva, onde a médica utiliza pequenos cortes para realizar o procedimento. Mas sobre o dia da cirurgia, como eu me senti, sobre o medo antes de entrar na sala cirúrgica, como foi o acordar depois, eu vou contar isso no próximo vídeo, pode ser? Porque senão esse aqui vai ficar muito longo. Porque essa parte também merece uma conversa com muita calma, tá bom? Então o vídeo 2 ele vem aí. Agora, se você está passando por algo parecido, se você acabou de descobrir que tem problemas de saúde, eu quero que você saiba que eu entendo esse medo que você está sentindo. Eu também tive dúvidas, eu tive medo, eu tive receios, mas uma coisa que eu aprendi é que informação e uma boa conversa com os médicos fazem toda a diferença, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou contar como foi o processo dessa cirurgia e principalmente a minha recuperação, porque essa é uma das maiores dúvidas que as mulheres têm. Como será o depois? Hum? Obrigada por você estar aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.